dia, irmãos, que a graça do bom Deus esteja com cada um de nós. Abra lá em Zacarias. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1. Vamos lá. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será aberto, dividido, fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz e tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba-Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrece-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém. Se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes com grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir e nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia, será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão exatamente como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém
e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia, já não haverá mercador ou cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos dê graça para o entendimento da sua palavra. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua promessa lá atrás, pelo cumprimento dela, na encarnação, no ministério terreno, na crucificação, morte, ressurreição, ascensão de Jesus Cristo e a Páscoa que ainda aponta nos seus desdobramentos para a consumação. Então, nos dê graça para entendermos aquilo que precisamos fazer antes da consumação vier, quando o Senhor há de vir para nos buscar e morarmos eternamente contigo. Dá-nos graça para entendermos a tua palavra, nos desafia e nos alimenta. É a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A vinda do verdadeiro rei exige, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. A vinda do verdadeiro rei exige. Só uma coisa, a primeira delas é que o texto é uma profecia, então está misturado aqui linguagem metafórica e interpretação literal. Eu já falei para vocês da Escola de Alexandria e Antioquia, as duas que vêm até hoje, influenciam até hoje, tá bom? Então não dá para interpretar esse texto nem só de um jeito, nem só de outro. Só estou dando um caminho para vocês aí, tá? Na maneira de abordar o texto. A segunda delas é que a Páscoa, um dos grandes erros das pessoas é acharem que a Páscoa termina na ressurreição. Na verdade, lá atrás, do mesmo jeito que a Páscoa apontava para alguma coisa no futuro, ela que veio na encarnação, no ministério terreno, na crucificação, na morte, na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, a Páscoa ainda continua apontando para frente, que é para a sua consumação. Então, o meu desejo é, com esse texto aqui, a gente tentar entender, antes da consumação, o que é que Deus espera que eu e você façamos, para que a gente comemore a Páscoa, não só olhando para trás para o que aconteceu, mas para os desafios para frente daquilo que virá a acontecer e que exige de cada um de nós. Esse é o resumo da ópera nessa manhã, tá bom? A Doutor Estranho é um filme que vai sair ainda no mês de maio. Eu fico imaginando se... Sabe quando a gente tem aquele filme que é tão esperado por cada um de nós e que, eventualmente, você assiste o filme e sai e a bilheteria é grande, tá aquela fila enorme, e lá naquela fila você diz assim, não acredito que o Doutor Estranho morreu. Quer dizer, ele não morreu, eu nem sei, eu nem assisti, é um spoilerzinho que se acontecesse, se você desse isso na fila do cinema, o pessoal não ia gostar muito, porque a gente não gosta de ter os spoilers das coisas, né? A gente quer viver cada momento, tá bom? Na verdade, se a gente soubesse de um spoiler do filme do Doutor Estranho, na verdade, a nossa vida não ia mudar em absolutamente nada. A gente ia tomar café, almoçar, trabalhar, e as coisas aconteceriam do mesmo jeito. Então, ter um spoiler do Doutor Estranho não muda a nossa vida, mas ter um spoiler da consumação muda completamente a nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, de Zacarias 14, é exatamente isso. É um spoiler do que vai acontecer na consumação e de quais coisas isso deveria evocar na vida da igreja daquele momento, na vida da igreja quando Jesus voltar a primeira vez, na vida de todos nós que vivemos exatamente o que Zacarias está dizendo antes de acontecer. Uma boa palavra, então, para representar essa consumação ou a salvação de todos nós é paz. Por isso que eu cumprimento os irmãos com graça e paz. Na verdade, é a paz que excede todo entendimento ou a paz que demonstra que existe o fim de uma contenda, a cessação de um rompimento ou de duas partes que estão em desentendimento. Jerusalém, que é citado no texto, na verdade, é a capital de Israel, que significa literalmente a cidade de paz. Zacarias, quando ele vai chegar lá naquele momento para profetizar, os muros, pós-exílico aqui, ele está saindo, só que os muros estão destruídos, completamente quebrados. E os muros da cidade quebrados
significava literalmente uma exposição e uma vulnerabilidade. Facilmente qualquer inimigo entraria na cidade para tomar conta. Mais ou menos quando acontece na vida de cada um de nós, já que Provérbios diz que como uma cidade derrubada que não tem muros, é assim aquele que não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade absolutamente exposta e vulnerável. Então, naquele momento, assim como Zacarias tinha os muros destruídos e que ele precisava dar uma palavra à igreja, eventualmente, de quando em quando, nós também temos os muros destruídos da nossa vida, que eles precisam ser reconstituídos para evitar uma exposição e uma vulnerabilidade desnecessária. Todavia, para a construção daqueles muros, na verdade, foi depois de Zacarias, uma geração depois. A probabilidade significa que, já que ele não construiu os muros, que a invasão fosse real e a paz certamente ilusória. A paz ali era alguma coisa bem distante de acontecer da realidade daquelas pessoas, literalmente. A pergunta que fica, então, é, diante daquela realidade onde os muros destruídos e a paz parece que não era alguma coisa tão palpável e a vulnerabilidade e exposição era real, como reconstruir os muros espirituais que eventualmente estejam em ruínas e experimentarmos a paz que excede todo entendimento hoje, não só no último dia, a despeito do ataque que já sofremos ou que ainda sofreremos. O que a Páscoa tem a ver com tudo isso? Tudo a ver. Eu espero deixar isso bem claro. A gente não precisa esperar uma geração para que os muros sejam absolutamente reconstruídos. Na verdade, quando Neemias veio para reconstruir os muros, nós já temos um outro Neemias. Ele já veio e ele literalmente, as decisões que nós tomarmos hoje, poderemos, junto com esse novo Neemias, reconstruir os muros espirituais e desfrutarmos de graça e paz nos dias atuais. Como eu disse, há muito o que dizer sobre a encarnação, já que a Páscoa apontava para frente, onde o Cordeiro Pascal viria, encarnaria, ministério terreno, morte, ressurreição, ascensão e a sua segunda vinda. Dá um filme para cada um desses aspectos. Na verdade, tem muita teologia envolvida nisso. Todavia, o que nos interessa é saber deste spoiler aqui, antes da vinda de Jesus Cristo, o que é que vai acontecer, porque a Páscoa aponta para essa consumação. Na verdade, apontando para essa consumação, isso certamente demonstra que o rei virá. E com isso, se nós tomarmos as atitudes adequadas e corretas, poderemos desfrutar de graça e de paz. E é isso que me interessa, que a gente tenha as atitudes corretas para participar da mesa do Senhor, que ela já foi apontada lá atrás, mas que o próprio Paulo nos diz, que aprendeu de Jesus Cristo, que ela ainda continua apontando para frente, pois à medida que o participarmos, anunciamos a sua morte e o seu retorno até que ele venha. Então, quais ações, já que o rei viria, não do jeito que as pessoas imaginavam, mas veio, e o rei ainda virá uma segunda vez? Então, a pergunta é que ações a vinda do rei exige de cada um de nós. O texto que nós acabamos de ler demonstra pelo menos 4 ações. Eu espero, com a graça de Deus, explicar resumidamente as 4. Primeira delas, a vinda do rei exige, obviamente, um tempo de preparação. Verso 1, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Verso 2, eu, diz o texto, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Claramente, o verso 1 e 2 demonstram que a cidade de Jerusalém vai ser atacada com virulência. A virulência e a violência se demonstra na maneira como é descrito com o que acontecerá com essa cidade no verso 2, onde diz que ela será tomada, as casas saqueadas, as mulheres forçadas, estupradas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas haverá um restante que não será expulso da cidade. Uma verdadeira filme que quase que nos dias atuais nós assistimos isso aqui e ali pela televisão nas guerras por aí afora.
Claramente, no capítulo 13, verso 9 de Zacarias, diz assim, onde há uma absoluta conexão com o que ele está dizendo que acontecerá com a cidade de Jerusalém. Verso 9 do capítulo 13 de Zacarias diz: farei passar a terceira parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata, provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e dirá, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, o que acontece aqui é que claramente Zacarias está demonstrando que Deus vai fazer com que a igreja passe por circunstâncias de uma tribulação tão grande para purificar a vida da igreja. Graças a Deus existe o último versículo de Zacarias que demonstra justamente o efeito e o objetivo dessa purificação. Não haverá mais no meio da igreja cananeu, mercadores, gente que se passa por cristão, mas na verdade não é. Gente que se passa como se fosse filho de Jerusalém, mas na verdade é mercador da palavra de Deus. Entre os objetivos, então ele está dizendo que haverá fortes provações terrenas, e antes então da consumação, a Páscoa apontava para isso, quando Jesus Cristo veio, aquela perseguição de Herodes e assim por diante, mas também aponta para alguma coisa que irá acontecer antes da vinda de Jesus Cristo, que é uma perseguição que denota exatamente a descrição do verso 1 e 2, com o objetivo, de acordo com o capítulo 13, verso 9, de purificar a vida da igreja. Por quê? Porque Deus dá provações espirituais através de bênçãos espirituais através de provações. Paulo disse assim, presta atenção, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pedro diz assim que, eventualmente, se houvesse necessidade, nós seríamos, a igreja de Cristo, contristados por breve tempo por várias provações. Na verdade, talvez nós imaginemos que antes da vinda de Jesus Cristo, a gente sofra com um pequeno incômodo social, ou na família, ou no trabalho. Eu estou em Zacarias capítulo 14, para aqueles que chegaram agora. Mas, na verdade, o texto nos ensina que o que vai acontecer é absolutamente diferente, muito mais intenso do que isso. Philip Schaff, um determinado cidadão, disse que as perseguições, comentando a respeito desse aspecto, desenvolve as virtudes cristãs, paciência, bondade, perseverança e assim por diante. Na verdade, Paulo e Tiago já disseram exatamente as mesmas coisas. Naquele momento, o autor aos Hebreus, que nós estamos estudando, diz que as pessoas foram torturadas, não aceitaram resgate para obter superior ressurreição, outros foram prova de escárnio, açoites, algemas, prisões, peregrinos, gente vestida de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, que passaram por tremendas provações. Zacarias, assim como Hebreus e assim como Paulo, retrata especificamente uma perseguição intensa sobre a vida da igreja. Não sei se às vezes a gente tem noção, Maranata, vem Jesus, do que é que está envolvido com isso. Paulo chega ao ponto de dizer que não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e que não precisa ser conosco, que deixe para outros apostatarem, é onde será revelado o homem da iniquidade. Na verdade, a apostasia será tão grande que este homem da iniquidade se levantará contra tudo que é chamado Deus ou objeto de culto. Veja que interessante. Daniel chega a um ponto de, em uma outra profecia, dizer que haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. A perseguição será tão grande que o ensino da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da grande tribulação é que haverá uma dessa monta que nem tem havido e jamais haverá. Será exclusivo, absolutamente intenso contra a igreja de Jesus Cristo, que se essa tribulação não fosse abreviada, isso causaria prejuízo até mesmo nos eleitos de Deus. O que significa dizer que no sermão escatológico, que não tem nada a ver com a apocalíptica judaica, não dá tempo de dizer, mas não tem nada a ver, tem semelhanças, mas tem muitas diferenças. Mas entre elas é que Jesus Cristo disse que a vinda dele seria de fomes, epidemias, perseguições contra os discípulos.
Na verdade, essa perseguição ou perseguições contra os discípulos seria de tal monta que Jesus Cristo disse assim: sereis odiados, detestados, perseguidos com ódio. Na verdade, ele chega a dizer que odiaram-me sem motivo. Você já foi odiado por alguém? Quando alguém não gosta da gente, é ruim. Mas quando alguém odeia a gente, significa que ações serão tomadas contra nós. É ruim porque neste ódio, o tamanho do ódio, na descrição de Jesus Cristo que vai acontecer, que essa Páscoa aponta para isso, não aponta só para o amor de Deus sobre nós, aponta para um período que vai acontecer antes dessa consumação, que é literalmente, sereis odiados de todas as nações. Você já foi odiado por uma pessoa? Já foi odiado por 5 pessoas? Você já foi odiado por todo mundo? É muita gente para odiar a gente. Ou é muita gente para odiar os cristãos? Obviamente que nessa perseguição, aflição e tribulação, o texto nos diz que essa perseguição será literalmente ideológica. Olha o que diz o texto no verso 2 de Zacarias: ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Se fosse literalmente, por isso eu disse que está envolvido aqui interpretação literal e metafórica, se fosse literalmente, não tem nem cidade de menos para gente demais para ir contra ela. O mundo inteiro contra Jerusalém. Não cabe o mundo inteiro em Jerusalém. Destruiria a terra de Jerusalém se fosse literal. É muito armamento, nem que você tivesse toda a capacidade de resistência, é muito pequeno, é desproporcional a quantidade de gente que precisa resistir com a quantidade de pessoas que está indo contra Jerusalém. É óbvio que a perseguição aqui é eminentemente ideológica. O mundo inteiro, mentalmente falando, ideologicamente falando, aí sim, o mundo inteiro vai contra Jerusalém. O que significa que, se o mundo inteiro vai contra Jerusalém, e o próprio Jesus Cristo diz no seu sermão escatológico que odiaram a vida dele sem motivo e que seríamos, semelhantemente a ele, odiados de todas as nações. Isso. E que o homem da iniquidade, quando se manifestar, ele vai se manifestar contra tudo que se chama Deus e tudo que tem objeto de culto. Então, a vinda de Jesus Cristo, que a Páscoa aponta, ela denota uma necessidade de preparação, de cuidado de nós mesmos, de cuidarmos da doutrina, parece Paulo falando, de prestarmos atenção aos arrefecimentos da alma, aos esfriamentos pessoais, aos desânimos individuais, a importância e a necessidade do exercício comunitário da fé, tanto quanto o exercício individual. É óbvio que, só para ter uma diferença, tem várias, do sermão escatológico da apocalíptica judaica, é que na apocalíptica judaica a ideia é de uma visão pessimista da história, e para nós, no sermão escatológico, não obrigatoriamente nós temos uma visão pessimista da história, porque ele diz, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa salvação se aproxima. Como é que a gente pode ser pessimista em relação a isso? Apenas nós estamos sendo realistas que antes da vinda de Jesus Cristo, uma perseguição intensa vai acontecer, ódio intenso contra aqueles que são identificados com Jesus Cristo. E com isso, a igreja precisa prestar atenção da absoluta, iminente e urgente necessidade de preparação. A pergunta simples é, você e eu estamos nos preparando para a vinda de Jesus Cristo mentalmente? Tem gente que está caindo por nada. Uma folha que cai na calçada, o camarada já acha que é suficiente para ele desviar da fé. Quando a perseguição e a tribulação, que ela já existe, mas certamente foi intensificada, aliás, graças a Deus que a Bíblia diz que um monte de gente vai cair fora, porque só vai permanecer aqueles que verdadeiramente se prepararem para esse dia. Segundo, a Páscoa, então, a vinda do rei, aponta a necessidade de preparação, mas a necessidade de confirmação. Essa necessidade se encontra do verso 3 ao verso 5. Então, o Senhor sairá
O mesmo Deus que saiu para pelejar contra Jerusalém, pelejará contra essas nações agora. Agora vai mudar. Como pelejou no dia da batalha, já explico. Naquele dia, os seus pés nos montes das oliveiras, de frente para Jerusalém, e o monte das oliveiras será aberto pelo meio, para o oriente e ocidente. Haverá um vale muito grande surgindo, exatamente a morte de Jesus Cristo é este vale, né? Onde nos meus montes, diz o verso 5, chegarão até Azal. Essa necessidade de preparação mental, ele diz literalmente que naquele povo, os muros destruídos, Deus vai pelejar como ele pelejou no dia da batalha. O que é que significa isso? Significa que a vinda do verdadeiro rei existe uma necessidade de confirmação de quem nós somos, e para isso Deus faz com que a gente observe os subsídios históricos. Deus pelejará como pelejou no dia da batalha. Se não houver aspectos históricos para sustentar a nossa fé, nós obrigatória e invariavelmente cairemos no esoterismo. Nós não somos esotéricos espirituais. Na verdade, olha para os dias anteriores a estes. Lá, porque a profecia tem que ter um cumprimento no dia, né, naquele período. Então, tem um cumprimento naquele período, na vinda de Cristo, e assim por diante. Para aquelas pessoas naquele momento, ele diz lá, Deus pelejará como pelejou no dia da batalha. Que dia da batalha? As batalhas que nós tivemos atrás. Como, por exemplo, a batalha de Gideão. Era para aquelas pessoas olharem historicamente que Deus havia, com um exército minúsculo, derrotado os exércitos de Midian. A batalha de Josafá, é bem interessante essa batalha, eu vou demonstrar alguns detalhes, onde um imenso exército de Moabe e Aminon ameaçava o exército de Judá pelo seu rei Josafá, e diz o texto assim, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor é convosco. Ele já fez isso lá na época de Josafá. Então ele está dizendo, olhe para os dias da batalha históricas que aconteceram lá atrás, porque Deus já está demonstrando a vocês que historicamente ele já batalhou a favor de seu povo e ele vai voltar a batalhar. E o que nós temos aqui é literalmente um aspecto histórico desse culminar dessa batalha que nós tivemos alguém a nosso favor. Na verdade, nessa batalha de Josafá, diz a Bíblia que Josafá é um rei experiente, presta atenção, ele teve medo e se apegou ao Senhor. Ele apregou a jejum em todo Judá. Na primeira batalha, que ele saiu junto com o rei de Israel, Acabe, eles dois foram lutando, na verdade, Acabe morreu, e tinham uma ordem de matar especificamente o rei Acabe. Quando eles chegam perto do rei Acabe, eles veem que não é o rei Acabe, é Josafá. E Josafá percebe que ele vai ser morto. Sabe o que ele faz? Ele clama, não tem misericórdia de mim, porque eu não sou o rei de Israel, eu não sou Acabe. E as pessoas, vendo que ele não era o rei Acabe, porque eles tinham ordem de matar exclusivamente Acabe, depois do grito de Josafá, abandonaram Josafá. Porque diz a Bíblia que no meio desse grito, ele socorreu a Josafá. Nessa batalha, posteriormente, ela é descrita como renhida. Esse nome não tem sido usado, algumas palavras, né? Tem falado aí que tem caído no português. Eu nem sei se algum dia usaram, né? É renhida. Renhida é violento, é sanguinário, significa intenso. Josafá, numa primeira batalha renhida, intensa, violenta, diz que ele gritou por Deus. E neste segundo momento, diz agora que Josafá tem medo. Você já teve medo na sua vida? É uma boa pergunta. O que a gente faz quando a gente está com medo? A Bíblia diz que Josafá buscou a Deus, jejuou e apregoou um jejum em todo o povo de Israel. Significa que quando a gente está com medo, a gente deveria buscar a Deus, jejuar e chamar outras pessoas a jejuarem junto conosco. Na verdade, jejum é para quem está com medo. Jejum é para quem é fraco. Jejum é para quem sabe que não vai dar conta do recado.
Jejum é quem sabe das próprias limitações. Você sabe por que o povo de Deus jejua pouco? Porque, eventualmente, ele não se enxerga caracterizado por estes aspectos. É gente que entende que não tem medo, gente que entende que é forte, gente que entende que vai dar conta do recado, gente que ainda não percebeu as próprias limitações. Jejuar para quê? Josafá, um rei experiente, viveu na batalha, sobreviveu àquela primeira batalha renhida. Quando aparece uma nova batalha, e ele é literalmente afirmado que vai haver uma batalha grande, gigantesca contra ele, diz o texto que a primeira vez ele teve medo e a segunda vez ele teve medo. Josafá é um rei medroso, que sabe das suas limitações e vai buscar Deus. Na verdade, quando Zacarias diz, olhe para os dias da batalha, aqueles dias históricos, olhe para Josafá, o que ele fez quando ele estava com medo. Porque a verdadeira e grande batalha, nós temos um grande livramento, que é a Páscoa, no livro de Êxodo, uma dessas batalhas históricas, onde literalmente, nesse dia histórico, estas coisas precisavam pressupor a mentalidade daqueles que estavam saindo do exílio, daqueles a quem era destinada a profecia de Zacarias. Houve momentos históricos lá atrás, onde pessoas experientes como Josafá tiveram medo, mas Deus livrou cada um deles, e a grande batalha que foi mencionada anteriormente no início da liturgia, que é a batalha no livro de Êxodo, onde historicamente, diferentemente do que dizem lá em 1 Pedro, os camaradas que desde o início da criação, todas as coisas permanecem exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito, segundo a sua perspectiva, porque um monte de coisas aconteceram historicamente. As pessoas tentam ignorar os aspectos históricos da fé cristã. Por isso que, normalmente, eles tentam começar a falar da fé cristã, eles começam pelo tempo dos gregos, eles começam na Grécia. A fé cristã não começou ali, nunca começou ali. Por isso que a fé cristã ela é judaico-cristã. Ela começa muito lá atrás. Sabe por que eles querem ignorar todos esses anos? É porque eles querem ignorar os anos de história, eles querem ignorar a historicidade do Evangelho, eles querem ignorar a historicidade das profecias, momentos de batalhas que houve históricos lá atrás, de reis que viveram historicamente diante do povo, e que ele pega agora Zacarias e diz, olhe para trás para esses momentos históricos, inclusive o momento do Êxodo, onde as pessoas foram libertadas por uma pessoa real, com pessoas que viveram uma escravidão real, e com uma libertação que foi uma libertação real. Não existe apenas aspectos morais do cristianismo. Nós não somos liberais, teologicamente falando. Amém. Isso. Há um aspecto histórico, irmãos. E quando nós comemoramos a Páscoa, nós precisamos trazer à tona os aspectos históricos. Jesus não é um aspecto da nossa mentalidade, da moralidade. O que importa são os ensinos que ele deu. O que importa é se ele viveu, se ele se encarnou, se ele existiu, se ele está entre nós, se ele habitou no nosso meio, se ele tabernaculou. Se estes aspectos foram históricos, ele foi crucificado na cruz. Por isso que, entre tantos, tem um dos camaradas que foi demonstrar, na sua tentativa, através da arqueologia, dizer que os aspectos históricos do cristianismo são vagos, inexistentes e inconsistentes, e este camarada que é ateu fez um relatório e publicou esse livro, do qual o nome do livro é E a Bíblia Tinha Razão. E há muitos outros aspectos históricos que demonstram que a Bíblia tinha razão. Não tente comemorar o cristianismo como se a moralidade do ensino é que importasse a cada um de nós. A história importa para cada um de nós. Olhe para aqueles dias onde na história Deus se manifestou a favor do seu povo, porque na história, o grande êxodo, Deus manifestou a nosso favor, e na história Deus vai voltar para vivermos historicamente na eternidade com Ele. Isso. Por isso que ele disse lá no verso 3 em diante, onde, no verso 4, nessa peleja, onde Deus pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, um monte de outras batalhas anteriormente, e se na época eles tinham eventos e spoilers históricos atrás, para darem subsídios históricos para a sua fé, que dirá nós,
que temos muito mais subsídios, porque Jesus Cristo não tinha vindo até aquele momento. E nós, na nossa época histórica, ele veio. Então, para aqueles momentos, eles olhavam para trás com uma perspectiva para frente. Para o nosso momento, nós olhamos para trás, enxergamos a morte de Cristo e diz, bom, se Josafá batalhou, se Moisés batalhou, se houve um monte de outras batalhas como Gideão, e todas elas apontavam para um grande general, nós temos o nosso verdadeiro general que luta contra as nações que são contra o povo de Israel, e que esse general lutou, se encarnou e lutou a maior batalha que nós tivemos na face da terra, que é contra o nosso próprio pecado. E à medida que ele fez isso, e ele ressuscitou, e nós comemoramos a ressurreição e a sua ascensão, e aguardamos o seu retorno do céu, onde a cidade celestial há de se manifestar, nós olhamos para este aspecto histórico e não temos medo, porque nós não temos só os generais de trás para subsidiar historicamente a nossa fé, mas nós temos o grande general Jesus Cristo, que ele subsidia historicamente a nossa fé. Então nós podemos olhar para frente e aguardar, porque há aspectos históricos subsidiando a fé cristã. Senão é esoterismo cristão e a gente não tem nada a ver com isso. Por isso que ele diz que, como é que se manifestou naquele momento, quando ele batalha, o vale se abriu. Na verdade, a expressão que aparece aí, do Monte das Oliveiras, é para mostrar, via de regra, que Deus se manifestava pelos montes. As teofanias antigas nos montes. Deus revela a sua palavra a Moisés no monte. Deus dá as tábuas da lei no monte. Então, quando ele fala que Deus vai se manifestar no monte, ele vai literalmente abrir o monte no meio, providenciando um escape à sua igreja. Preste bem atenção. Isso não é literal, não é geográfico, mas é teológico. Um aspecto, literalmente, diante de tamanha perseguição que sofreremos antes da vinda de Jesus Cristo, se eventualmente nós estivermos lá, mas é bom ir se preparando, porque tem gente que não vai aguentar o tranco e vai apostatar da fé, e eu espero que não sejamos nós, deixe para outro, e literalmente, quando essa perseguição se manifestar, e a igreja fica numa sensação de que ela vai estar perdida, quem há de ser por nós? Quem poderá nos ajudar? Não vai ser o Chapolin Colorado, mas vai ser outro que se manifestou historicamente, esse general que o véu se rasgou de cima a baixo, e um escape foi dado à vida da sua igreja. Não temamos, a palavra é de confirmação, não tenham medo destas perseguições que serão históricas e acontecerão antes da consumação, porque o nosso general abriu uma fenda para nós entrarmos, e ele estará conosco todos os dias, por isso que a gente vai chegar até Azal, a terra prometida. Nessa história, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, lhe proverá livramento, de maneira que todos vocês possam aguentar. Permaneça firme, irmãos, diante do plano de disciplina divina. Eles fugirão de Jerusalém, onde haverá um vale aberto por Deus, demonstrando a aparição de Deus. Deixa eu só ver aqui quanto tempo eu tenho. Acho que eu falei bastante, né? Tem bastante coisa aqui ainda. Eu vou só terminar esse ponto e continuo à noite, tá bom? Tem bastante assunto aqui. Haverá sempre um vale, e eu não quero perder o que vai acontecer. É isso. Eu não quero perder nos dois outros assuntos, tá bom? Então haverá um vale onde Deus vai abrir. Na verdade, o grande vale Deus abriu, que foi através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, Deus havia uma promessa que ele havia dito que prometeria que voltaria. Por isso fala da porta do Oriente, do Ocidente. Eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A terra vai ser literalmente chacoalhada, e a gente não deve ter medo desse chacoalho, dessa perseguição, porque uma fenda foi aberta, e como o nosso general está conosco, ele estará conosco todos os dias, inclusive nas próximas batalhas. Por último, no verso 5, diz aí de Zacarias 14, fugireis pelo vale dos meus montes. Então, quem manda nos montes é ele.
porque o vale dos montes chegará até Azal. Como fugir, assim como fugireis, como fugistes no terremoto nos dias de Uzias? Mais uma vez é mencionado isso no capítulo 1 de Amós, que houve um terremoto na época de Uzias, onde um terremoto, você imagina o que acontece no terremoto. A galera é cada um por si, vão embora, sobra, muita gente é prejudicada. Diz o rei de Judá, virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. A pergunta é, quem são todos os santos que virão com Jesus Cristo? E a resposta é que ele deu não só, como no dia da batalha, um subsídio histórico, mas ele também está dando um convite para um cortejo celestial. Virá todos com eles, porque diz a Bíblia que Jesus Cristo, que foi assunto ao céu, ele vai descer da maneira como nós o vimos subir. Marcos diz que na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele virá. Então, quem são os santos mencionados lá? Entre outros, os santos anjos. Deus vai vir com um cortejo, com os anjos acompanhando. Mas Paulo também diz que se unirão aqueles com este general, o Senhor mesmo descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o Senhor encontrarmos com ele nos ares. Então, na verdade, Jesus Cristo vem num grande cortejo celestial, onde vem juntamente com ele os anjos, mas também se juntará a eles todos aqueles que professarem a fé em Jesus Cristo. Então, quando ele diz isso em Zacarias, para uma profecia que não era só um aspecto apontando para frente, mas demonstrava alguma coisa para as pessoas na época, ele está fazendo um convite para aquelas pessoas, demonstrando que nos últimos dias, do mesmo jeito que eu deveria, no verso 3, como pelejou no dia da batalha, e olhar para as batalhas históricas, e isso dá um subsídio histórico, Deus vai vir com os santos, com os anjos e com as pessoas, com os crentes. Então, ele está convidando aquelas pessoas naquele momento a se manterem de pé, a perseverarem. Para quê? Para que do mesmo jeito que Deus vem com esta companhia, nós alarguemos a quantidade de pessoas que virão junto com Jesus Cristo, porque nós também viremos com Ele, com os santos, para julgarmos todas as coisas. Então, a grande questão é que Zacarias, obviamente, está dando um retrato simbólico, demonstrando que as pessoas estão convidadas, aquelas que aguentarem a tribulação, a estarem junto com Jesus Cristo nesse grande cortejo celestial, onde virá os anjos e aqueles que permanecerem de pé. Então, na verdade, a vinda do verdadeiro rei, ela exige uma preparação mental, onde todos os crentes serão odiados de todas as nações. Você está se preparando para isso? Tem gente que, por muito menos, sai da igreja, Marconi. Com meia dúzia de pessoas olhando torto, a pessoa já diz, não vou mais porque não quero. Irmão, quando chegar na tribulação, você não vai sobreviver a isso. Eu não sei se você já teve a experiência de ter muitas pessoas lhe odiando. Não seja fantasioso de achar de onde você está, que nós seremos crentes, e nós certamente não sabemos quem serão aqueles que participarão e serão os eleitos, nós precisamos pregar o evangelho, mas à medida que isso acontecer, Jesus já advertiu que do mesmo jeito que odiaram a ele, vão odiar aqueles que são crentes. Sabe o que espera? Entre outras coisas, aí para cada um de nós, à medida que Jesus Cristo vem, ódio, irmãos. Não da nossa parte. Porque da nossa parte, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, amai o que vos odeia. Então, não saia da igreja, não é por minha causa, eu não tenho nada a ver comigo, é comigo assim, não saia da igreja onde você estiver, por ódio de 2 ou 3 pessoas, isso não faz o menor sentido. Isso demonstra uma debilidade na fé enorme. Porque quando se manifestar essa perseguição, somente aqueles que estão preparados mental e espiritualmente a isso vão sobreviver a um momento como esse. Mas também uma necessidade de confirmação, que é literalmente nós temos a garantia, o subsídio histórico e um grande convite para participarmos com Jesus Cristo, nosso grande general, que abriu o Monte das Oliveiras e diz o texto que o céu foi rasgado de cima a baixo. E diante de tamanha perseguição nós temos um livramento, e o livramento é esse, a morte, a ressurreição, a ascensão, e nós participaremos da ceia do Senhor até o seu retorno. Então nós temos uma tranquilidade, uma necessidade de preparação, mas uma necessidade de confirmação do nosso coração
de que, não, eu vou continuar nesse caminho. Sabe por quê? Porque se você não confirmar isso, necessariamente, quando a tribulação acontecer, a gente tem um risco muito grande de apostatar da fé. Não faça isso. Participe da ceia, sempre participe da ceia, porque isso é um subsídio histórico e esse convite para nós termos a garantia no nosso coração de que não estamos sozinhos. Vamos orar? À noite eu continuo isso, porque tem bastante assunto aqui. Tem mais 2, né? Eu falei de 4, à noite eu termino os outros 2. Tá bom? Venha, para você entender o que a vinda do rei exige, baseado em Zacarias capítulo 14. A primeira coisa para nós, preparação, e a segunda, confirmação.